Então, agradeço por participar dessa mesa, o Vitor, o Miguel, uma alegria encontrar aqui o Marangoni. E queria fazer um breve registro da minha alegria também de compartilhar essa mesa com a Vânia Bambirra, que é uma das mais importantes cientistas sociais latino-americanas que eu conheci quando saía dos bancos escolares e ela voltava do exílio, e que nós finalmente estamos publicando, depois de 40 anos, Capitalismo Dependente Latino-Americano, que é uma obra indispensável para a boa formação sociológica dos nossos cientistas sociais e desconhecidos até hoje. Como ela disse, publicado em vários idiomas, exceto em português. O que mostra o caráter reacionário das universidades brasileiras e o controle hegemônico que a Universidade de São Paulo exerce sobre a cabeça ilustrada do nosso povo. Quando tirou o eixo intelectual do Rio de Janeiro e colocou em São Paulo, através da ditadura. Sem a recuperação desse pensamento crítico, sem o conhecimento dessas obras, nós lançamos lá em Florianópolis a Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano. Inauguramos com a obra de Rui Mauro Marini, Subdesenvolvimento e Revolução. Um mineiro, tal como Vânia, desconhecido completamente entre nós, cuja obra também não foi publicada. Quer dizer que nós tivemos uma democratização do sistema político e um controle do sistema de ideias. Percebe como é que é? A elite brasileira é terrível, a classe dominante brasileira não é brincadeira. Então, fico feliz de compartilhar essa mesa. A ideia era lançar o livro aqui, apresentar esse livro a vocês, mas estará em cerca de uma semana, 10 dias, já estará sendo divulgado o segundo tomo dessa biblioteca, Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, que nós só estamos publicando o pensamento herege. Só os intelectuais, não os acadêmicos. Porque os acadêmicos, nós sofremos na Universidade Brasileira uma derrota acadêmica dos intelectuais. Quer dizer, doutores a turbilhões e pouco intelecto ativo. Quase nada de pensamento crítico. Reprodução colonial dos cânones europeus sem pensar criticamente a realidade brasileira. Um desastre. O sindicalismo está atravessado por essa intelectualidade acadêmica, ou seja, os anti-intelectuais. Não pense que vocês estão imunes. Vocês consomem todos os dias, pelos meios de comunicação e por algumas visitas inesperadas e indesejadas, a meu juízo, esse pensamento acadêmico, esse consumo acadêmico. É algo do que tem de mais atrasado na sociedade brasileira. Então, fico muito feliz de compartilhar essa mesa com a Vânia e também de conhecer pessoalmente o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. É raro, a despeito da avaliação distinta que eu tenho do governo Lula, encontrar um embaixador com tamanha coragem, que nos anos duríssimos do neoliberalismo, quero contar rapidamente isso aqui, não é preciso dizer, ele não vai dizer por razões diplomáticas, mas eu quero deixar claro, um dos órgãos mais elitistas do Estado brasileiro é o Itamaraty, assim como o Banco Central. Controle férreo da elite. Encontrar alguém que suprima o inglês como idioma, como requisito para entrar na diplomacia brasileira, que é algo básico. É mais fácil ensinar alguém que ama e defende o Brasil a aprender inglês do que ensinar um filho da classe dominante que fala inglês fluente, sem sotaque, a amar e defender o Brasil com independência. Editoriais contra Samuel Pinheiro Guimarães. Ele que se atreveu a dizer, ó, tem que ler outras coisas, tem que ler Liszt. Então, quer dizer que a diplomacia deu um passo à esquerda. Encontrar um embaixador que venha conversar com os sindicatos, isso é uma ruptura com uma tradição elitista e reacionária do serviço diplomático brasileiro. Então, fico muito feliz de compartilhar essa mesa e conhecê-lo pessoalmente. Admiro o trabalho de longa data de Samuel Pinheiro Guimarães. Para falar na América Latina, queria colocar também uma premissa. O que eu vou discutir aqui é um trabalho não só meu, mas de um grupo de professores do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina,
lamentavelmente, o primeiro e único instituto de estudos latino-americanos consagrado inteiramente ao estudo da América Latina numa universidade pública brasileira. Todos os dias nos defrontamos com seminários sobre John Rawls, Habermas, Boaventura, e ninguém estuda a América Latina. Estudar a América Latina. Então, falar da América Latina é falar de uma diversidade que não pode ser captada pelos meios de comunicação. Tem grandes transformações. Minha intervenção está dividida em dois eixos. As grandes intervenções, os limites. Primeiro, as grandes transformações que ocorreram na América Latina, que dizem respeito à realidade brasileira, embora sejam ignoradas por nós, porque nós estamos no seguinte fenômeno: nós não estamos mais de costas para a América Latina. Está aí o Mercosul, está aí a CELAC, está aí um conjunto de iniciativas. Até a burguesia está mais avançada no interesse pela América Latina, porque está vendendo. Percebe? Mas nós acumulamos uma ignorância gigantesca sobre o nosso continente e a nossa condição de latino-americano. E eu não vacilo em afirmar, nós brasileiros somos os mais atrasados nisso, no conhecimento da realidade latino-americana. Uma classe operária, os trabalhadores dos sindicatos, que tem que se reconstituir, para reconstituir uma vanguarda política de ação, de pensamento, de reflexão, cultural, tem que se mesclar com a América Latina. Tem que estudar diuturnamente a América Latina, não como esporte, não no sábado e domingo, diuturnamente. E são grandes as lições que nós estamos vendo na esquerda latino-americana. Primeira delas, o nascimento do nacionalismo revolucionário na América Latina. Fenômeno absoluto e importante. Sem nacionalismo não haverá revolução no Brasil em nenhuma parte. Sem nacionalismo não há revolução russa. Sem nacionalismo não há revolução na China. Sem nacionalismo não há revolução cubana. Que história é essa? Os parisinos, que história é essa de uma classe operária que não é nacionalista, que é indiferente ao nacionalismo, e que, inclusive, em algum momento, é antinacionalista? Uma classe operária abobada, que não sabe das coisas do seu tempo. Que não sabe. Que ideia absurda é essa de opor vocação internacionalista dos processos revolucionários e nacionalismo como força política? Esse nacionalismo é o que explica a emergência do presidente Hugo Chávez, do presidente Rafael Correa e do presidente Evo Morales. É o que explica a vitalidade da Frente Sandinista de Libertação Nacional. A recusa desse nacionalismo é o que paralisa o governo de Ollanta Humala, de levar até as últimas consequências. A paralisia do governo Lula e de Dilma em várias áreas tem íntima relação com essa questão. O colonialismo que afeta a cabeça de todo mundo é que permite que as pessoas achem normal abrir os jornais e dizer: o presidente nacionalista Evo Morales, o presidente nacionalista Hugo Chávez, o presidente nacionalista Rafael Correa, e ninguém diz o presidente nacionalista Barack Obama, o senhor Hollande. Alguém pensa que um não nacionalista vai chegar na presidência dos Estados Unidos? Só um bocó. Alguém pensa, sabe por que eles não dizem nada? Porque eu não vi peça de nacionalismo mais exacerbado que o primeiro discurso de posse de Barack Obama. Os Estados Unidos não iam só se salvar, iam eles salvar o mundo, reconstituir o imaginário político, a riqueza, a crise. Aqui o sujeito tem que se desculpar porque é nacionalista. Porque meia dúzia de acadêmicos, supostamente cosmopolistas, fazem a cabeça da massa. Nós teríamos que discutir as raízes profundas do nacionalismo latino-americano. Então, a emergência do nacionalismo revolucionário é algo absolutamente vital para todos nós. Nasceu com força na Venezuela. Não é que o presidente Chávez, nas suas locuções, não coloque lá, a última vez que eu vi, ele colocou o livrinho do Lenin sobre os mercados. Vai lá. Também colocou Os Miseráveis, de Victor Hugo. O rapaz é um leitor. Não é um acadêmico, é o que o salva, é um leitor. O sujeito não precisa ser doutor, precisa ser leitor, precisa gostar do batente de ler. Sindicalista também não gosta. Sindicalista não gosta. Eu vejo, eu estou com vocês em tudo quanto é canto. Conheço alguns, discuto, converso.
Então, qual é o problema? Coloca lá, mas o que guia a Revolução Bolivariana é Zamora, é Bolívar, é uma busca profunda na história do seu país. É extraordinário isso. Não se explica esse fenômeno político-cultural de vanguarda sem o nacionalismo revolucionário, que nós vamos ter que descobrir qual é o nosso. Faça um pequeno reparo aqui, meu querido embaixador, ele diz 502 anos, é que ele omite, nesse caso, o governo João Goulart, que foi um governo extraordinário, caiu por suas virtudes. Caiu por suas virtudes. Eu fui educado na universidade com indiferença em relação a João Goulart. Eu fui educado como se João Goulart fosse um fazendeiro, bocó, mulherengo, sem muito tesão pelo poder. Um incompetente. Depois, lendo Darcy Ribeiro, etc., fui vendo e agora fui percebendo que o buraco é mais embaixo. Então, essa é muito importante. Segunda questão extraordinária, colocada pelo nacionalismo revolucionário, o socialismo do século XXI. Nasceu, não agora, na crise capitalista. O presidente Chaves colocou no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, quando ainda vivíamos a longa e tenebrosa noite escura do neoliberalismo, quando ninguém se atrevia em falar nem do fim do neoliberalismo, o presidente Chaves colocou lá, temos que transitar para o socialismo no século XXI, incorporando a formulação de meu amigo Heinz Dietrich, um intelectual alemão radicado no México. Essa é a segunda grande questão, a tematização do socialismo novamente, Vitor, que estava fora, estava caduca. Nós lutávamos pelo fim do neoliberalismo, pela democratização, mas não pelo socialismo. Ou vocês acham que vão conseguir bons salários no capitalismo dependente? Nunca. Nenhuma condição. Terceiro, conquista da esquerda latino-americana no seu conjunto. Do seu conjunto, teria que trabalhar cada caso, cada caso. É o fato de que a vitória liberal, inclusive a direitização da social-democracia e a social-democratização da esquerda, levou a dar força para o liberalismo como horizonte político. Liberal, todos vocês, se eu fizer um questionário aqui, não aprova, não sei se aprova alguém, acho que nem o Vitor. Todo mundo está na onda liberal, o horizonte político é o liberalismo, a democracia. Nós chegamos ao cúmulo de ver a seguinte formulação, final dos anos 80, quem era democrata não podia ser revolucionário. E aquele que adotava a revolução como estratégia era necessariamente antidemocrata. Foi uma astúcia do liberalismo. Uma astúcia nefasta. Eu tenho imenso apreço pelo Carlos Nelson Coutinho, mas dizia para ele que a formulação da democracia como valor universal implicou em colocar grande parte da esquerda no limite do liberalismo. E não por acaso suas teses foram adotadas no 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores, como teses quase hegemônicas. Claro, depois, a despeito da firmeza do Carlos Nelson em várias coisas, Chico Verfora, etc., escangalharam já para a direita total. O que aconteceu agora? Revolução Democrática Bolivariana. Revolução Democrática Bolivariana. Revolução cidadã no Equador, revolução democrática e cultural na Bolívia. Esses três processos, já não bastasse, Vânia, a experiência no princípio vital do sandinismo e também da Revolução Cubana, e mais ainda da derrota da Revolução Guatemalteca em 54, que era o profundo compromisso democrático da Revolução. Essa última fase, essa que a imprensa, de maneira despectiva, chama de chavismo, que é o bolivarianismo, essa corrente vital para nós, que somos conterrâneos de Abreu e Lima, que temos que descobrir quem é Abreu e Lima. Eu sei que vocês todos já conhecem, por isso não vou me estender sobre isso. Reconciliou democracia e revolução. Mas, quarta conquista fundamental, formulou o projeto da democracia participativa e protagônica, que é o processo venezuelano. Democracia participativa e protagônica não é plebiscito para ver se nós vamos voltar para a monarquia, se vamos ter porte de arma.
É plebiscito para discutir as questões essenciais da economia do Estado e da correlação de força política. O presidente Chaves é odiado não é só porque é pobre de origem, não é só porque é preto de origem, não é só porque é militar de origem. Ele é odiado porque ele colocou um limite no liberalismo autoritário, elitista e esclarecido da classe dominante latino-americana. É por isso que ele é tratado de maneira tão despectiva pelos meios de comunicação, pelo professorzinho doutor da universidade, pelo produtividade em nível 3 do CNPq, etc. É por isso que ele é visto com desconfiança nas filas sindicais. Ah, o Chaves tem um problema autoritário. Veja o que ele está fazendo, a reconciliação entre democracia e revolução. Até o Lula diz o seguinte, ninguém mais foi para tanta eleição quanto o Chaves. O processo constituinte venezuelano é uma lição para a vergonha que nós tivemos em 88. O que nós tivemos em 88 no Brasil? Um congresso constituinte. Nós votamos para deputado, o rapaz se transformou em deputado constituinte. Sabe como é que foi na Venezuela? O presidente Chaves se elege com uma única bandeira, uma nova Constituição. Eleito, coloca o Congresso em funções apenas orçamentárias e legais, fica ali, chama uma Constituinte, elege a Constituinte se reúne no espaço de 6 meses, escreve uma Constituição. Esse Congresso se autodissolve e convoca novas eleições, não sem antes colocar a Constituição para referendo popular. Percebe como é que é? Mais respeito com o processo venezuelano, menos ignorância sobre o processo venezuelano. Aquilo foi um processo constituinte, que restituiu soberania popular, reconstituição do Estado e fortalecimento do Estado, não pelo poder autoritário do líder, pelo fortalecimento da soberania popular, que é um conceito que desapareceu da cabeça dos bocó. Do acadêmico eu entendo, do sindicalista não. Então, a superação do horizonte liberal da política é uma contribuição do nacionalismo revolucionário extraordinária. Quinta conquista extraordinária, a emergência de um novo constitucionalismo na América Latina, de renovações profundas. Há um novo constitucionalismo. Eu sei que eu, professor universitário, vocês sindicalistas, não damos muita importância. Isso tem imensas implicações em toda a América Latina, no mundo jurídico, na cabeça dos advogados, nas ordens, etc. A emergência desse novo constitucionalismo jurídico, que no caso do Equador, inclusive, dá direitos à natureza. A primeira Constituição no mundo que faz isso. A mesma Constituição que prevê que banco e empresa quebrada não pode ser resgatada pelo governo. Na letra da Constituição, embaixador. Vânia. Percebe o que é uma Constituição de fato? Sexta contribuição dessa esquerda latino-americana, a emergência do Estado plurinacional na América Latina, caso do Equador. Vocês acham que a América Latina é o quê? É mestiça, pô. Tem que ler o Darcy. É mestiça. Essa massa que é mestiça, esse continente que é mestiço, com muito sofrimento, com muita exploração, com muito sangue, com muita violência da Igreja Católica, com tudo isso, ela é mestiça, tem um resultado que, a despeito dos seus formuladores, terminou sendo bom. O povo brasileiro do Darcy. Esse Estado é plurinacional. Não é que tem uns índiozinhos aí, tem povos originários com extraordinária vitalidade. Pense a contribuição. Olha os educados belgas. 2 povos, basicamente, e um Estado em crise, meses sem governo, se matando. Olha os europeus, os educados e civilizados europeus, que a cada 5 minutos tem uma guerra de extermínio. Olha o contraste equatoriano, dando uma lição de civilidade no mundo, de civilização. 500 anos depois, funda um Estado plurinacional. Vários povos, um Estado. Senhores belgas, venham para cá aprender aqui na América Latina. As luzes não vêm da Europa. O pessoal
sindicalista, classe média, professor universitário vai para Paris como se estivesse indo enfrentar as barricadas de 68. Então, a coisa reacionária, a Europa não tem uma luz nova para o mundo. Me deu uma grande ideia europeia que nasceu no último período. Nada. Rigor. Meus amigos voltam da França. Olha, o pessoal lá na França está estudando a nova Constituição equatoriana. Eu digo, mas meu infeliz, por que tu não vai diretamente para o Equador? Tem que passar pelo meridiano de Paris? Tem. Pelo eurocentrismo, pelo antropocentrismo, pelo colonialismo que alimenta. E digo aqui também, sem nenhuma intenção de ofendê-lo, orienta a cabeça do sindicalista. Orienta a cabeça daqueles que fazem os jornais nos sindicatos. Orienta, é uma hegemonia. O pessoal acha que se estabelece uma hegemonia nas ideias e você fica fora. Não, eu, o lúcido, fico fora. Tem que lutar o dia inteiro contra isso. O Estado plurinacional, uma conquista em 500 anos de colonialismo. A esquerda brasileira, e a hipótese final minha é essa, nós, no Brasil, estamos em descompasso com os demais países da América Latina. Essa é a questão essencial. Então, qual é? Ressurge aqui como sétima grande lição da esquerda latino-americana a valorização da soberania popular. Oitava, uma parcial reconstituição do Estado Nacional e fortalecimento do Estado Nacional decisivo. O pessoal, Estado Nacional, nacionalismo, entrou repetindo um pouco. Aí eu fui pegar o que o Habermas dizia, porque o Habermas está super interessado na unificação europeia. Então, o sujeito, porque o pessoal que organiza a nossa cabeça fica lendo o Habermas, etc. Aí o Habermas diz claramente, num ensaio do início de 2006, 2007, um livrinho que ele publica, ele diz claramente, o Estado Nacional foi, é e será, durante muito tempo, o organizador das relações internacionais. Aí, claro, como o Habermas disse, agora podemos concordar com algo de Simão Bolívar. De ignorância, implícito nisso, é barra, é difícil, é contra isso que nós estamos lutando. Então, essa reconstituição do Estado Nacional, que passa pela recuperação da YPF na Argentina, o 7D, o 7 de dezembro, para a nacionalização dos meios, a luta contra os monopólios, etc., um grau maior ou menor de controle sobre remessas de lucros e dividendos, um grau maior ou menor de controle sobre o sistema financeiro, um grau maior de controle... Há uma reconstrução muito lenta. A parte mais lenta que tem é no terreno da economia. Nona, no terreno da economia, veio do Equador. Uma lição extraordinária. Em 500 anos, 3 séculos de colonialismo e 2 de subdesenvolvimento e dependência, nós não tivemos o fato mais relevante que ocorreu em todos os governos da América Latina, uma auditoria da dívida externa promovida pelo presidente Rafael Correa. O mundo não caiu. No outro dia, o céu estava azul, o sol amanheceu, anoiteceu, todo mundo continuou comendo, o Flamengo continuou perdendo, tudo normal. Eu posso falar do Flamengo porque é o meu time. Bom, o que eu quero dizer, gente? 500 anos, olha aqui, quem de vocês leu um bom ensaio, uma parte sobre a auditoria da dívida externa feita no Equador? Levante o braço aqui. Muito poucos, hein? Menos de 10. O principal fato econômico-político da conjuntura latino-americana, que é uma auditoria em que permitiu o presidente Rafael Correa anular 70, não foi a renegociação tida como soberana da Argentina. Foi muito mais fundo, que contou com o trabalho dessa extraordinária auditora pública brasileira, Maria Luísa Fattorelli, e presidida basicamente por Alejandro Olmos, no Equador. Vai estar lançando o livro, estamos publicando o livro dele em português sobre a auditoria da dívida. Finalmente vai sair o livro para que as pessoas possam ler. O principal fato, isso mostra que aqueles abobados não têm correlação de força para fazer uma auditoria da dívida externa. Como é que não tem? Como é que não foi feito? Por que não dá? O sujeito, inclusive, ele nem testa se tem ou não correlação de força, ele já recusa, não tem. Fez. Como é que se comportaram os bancos?
tiveram que aceitar, como tiveram que aceitar a tímida renegociação argentina, tiveram que aceitar, e agora a conjuntura permite mais, porque onde é que eles vão botar o dinheiro deles? Na Grécia? Vão botar na Itália? Vão botar onde? Na taxa de juros dos Estados Unidos, que é zero? No Japão? Onde é que vão colocar? Que tamanha ignorância em economia, produzida conscientemente pelos economistas, para dizer que uma auditoria da dívida externa implica em que o mundo vai cair. E que amanhã nós não vamos mais acordar. De onde é que saiu essa ignorância? De onde é que saiu esse bloqueio intelectual que permite tropeçar com exemplos latino-americanos, ignorá-los como se não existissem? Como é o caso da auditoria da dívida externa equatoriana. Claro, o governo da Cristina Kirchner é um governo de um peronismo muito deteriorado. Mas nós temos que discutir algumas coisas. É óbvio que, em matéria de direitos humanos, é o governo mais avançado da América Latina. E é óbvio que o 7 de dezembro, a lei de meios, quem fortaleceu o Grupo Clarim foi o Néstor Kirchner, no primeiro mandato dele. Mas a vida leva a surpresas. E agora, numa conjuntura particular, tem o 7 de dezembro, que é estratégico para toda a América Latina. Bem, há outras conquistas menores, importantes. A política de drogas do presidente Pepe Mujica é algo importante. Tem a ver com a permissão que vem do Partido Democrata estadunidense. Por isso que o FHC entrou na luta aqui, pela maconha, porque permite lá nos Estados Unidos. Porque tem uma mudança da guerra contra as drogas lá, também como mudou Juan Manuel Santos na Colômbia. Mas o que eu queria mostrar, isso aí são coisas pequenas. Eu vou me atrever a dizer aqui assim, a despenalização das drogas não tem a importância de uma auditoria da dívida externa. O tema da legislação do aborto, que é tão importante e estratégico, não tem como importância de constituição de Estado o tema da auditoria da dívida. Tem que avançar, está avançando, avançou no México, na Cidade do México, está avançando no Uruguai, isso tudo tem que avançar, é importante. Mas não é isso que caracteriza uma esquerda revolucionária. Sem isso, fica ruim, mas só com isso não garante nada. E, por último, o fato de que os governos de direita na América Latina estão com imensa falta de popularidade. Vejam Piñera no Chile, veja a mudança, o transformismo de Juan Manuel Santos na Colômbia, vejam os dilemas de Rafael Calderón no México, e vejam, inclusive, o novo presidente priista que está entrando já fazendo uma reforma do trabalho. Quer dizer, o atual presidente está fazendo a pedido dele, para ele entrar com a área limpa. Esses governos não têm arraigo popular, não conseguem constituir, a elite mundial não consegue constituir um governo de direita na América Latina. Isso mostra, avançando para o final aqui, que se nós não estamos com uma revolução, uma situação revolucionária, e eu digo não estamos, algo fundamental passou, que é o que eu quero insistir, uma gigantesca alteração na correlação de forças. O sindicalismo brasileiro nega essa hipótese. A submissão do sindicalismo brasileiro ao petismo, a CUT, a todas essas centrais, mostra que não analisa a conjuntura. Não é uma situação revolucionária, eu estou de acordo com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Mas isso é parte da história. A outra é que houve uma brutal correlação de força, mudança na América Latina. Ou não poderíamos explicar Rafael Correa, Evo Morales, Cristina, então aqui se deve isso. Segundo, depois de 2007, 2008, a correlação de força mudou para nós, favorável no mundo, porque entrou a global crise do capitalismo. Essa gigantesca crise, que eles não encontram solução nos Estados Unidos e na Europa. O Japão está há 4 décadas sem poder fazer nada. Percebe? Mudou a correlação de força global. A China faz política, tem política externa para a América Latina, e atuante. Os States têm, por razão óbvia, nós somos um terreno estratégico para eles. Bem, o que eu quero dizer é que mudou a correlação de forças em escala global, porque tem um sindicalista tão tacanho, um militante tão tacanho dos partidos políticos, que não quer admitir isso, não mudou a correlação de forças. Parece que nós estamos na época do neoliberalismo. Não mudou a correlação de força, mudou tudo isso na América Latina. Não mudou a correlação de força, tem uma crise global do capitalismo. Cacete, o que muda a correlação de forças?
que é preciso? Eu me indigno com isso porque é falta de uma análise elementar. Há uma regressão intelectual dos partidos de esquerda no Brasil, dos sindicatos. Uma regressão incapaz de fazer uma análise detalhada da conjuntura e medir a correlação de força. A correlação de força é favorável e permite ousadia maior. Eu não estou falando de aventura. Eu não estou falando de vanguardismo. Eu estou falando de uma correlação de força que permite aos trabalhadores retomar a iniciativa política. Essa iniciativa que está sendo retomada na América Latina. Mas que no Brasil, não. Daí, por último, concluindo, o descompasso do Brasil em relação ao avanço da América Latina. O descompasso brasileiro em relação à nossa pátria grande. É preciso avançar. Essas revoluções, quero deixar muito claro também minha posição, elas estão congeladas. Se vocês pegarem a análise da economia venezuelana, vão ver que é o país que opera controle de câmbio com conta de capitais aberta. Até os manuais do Fundo Monetário Internacional dizem que isso é um desastre. É o que o presidente Chávez faz. Isso significa que cresceu uma burguesia financeira bolivariana que vai matar a revolução. Ou o presidente Chávez controla o sistema financeiro, ou o sistema financeiro anula definitivamente as energias vitais da revolução. Assim, o terreno concreto da luta de classe na América Latina, da correlação de força, está nos levando a situações limites. A classe trabalhadora, a CTA e a CGT, saíram essa semana contra a Cristina Kirchner. Por quê? Porque a presidente Cristina Kirchner, não obstante algumas conquistas importantíssimas do seu governo, atuou, a crise está levando ela a atuar contra a classe operária na Argentina, que é uma classe operária com experiência de poder. Eu não estou falando da cutinha brasileira, não, que apoia o governo. Estou dizendo que a classe operária na Argentina tem uma experiência de poder, de exercício de poder real, que é a experiência peronista, concreta, com todos os problemas que o peronismo tem, que não são poucos. Eu quero dizer que essa mudança avança aí. Se o presidente Rafael Correa continuar apenas com o extrativismo mineral, vai perder apoio de todo o movimento indígena no Equador, a despeito das teses muito bem elaboradas do Garcia Linera, o vice-presidente, um intelectual muito promovido no Brasil, que tem uma importante contribuição. Se nós não entendermos que essa onda de otimismo, ingênua para a maioria, interessada para a classe dominante brasileira, que coloca o Brasil com qualificações absurdas como BRICS, que é uma loucura. O sujeito que fala BRICS tem que mandar matar. O sujeito que fala mercado emergente não está nesse planeta. Demorou 30, 40 anos para que a ciência social latino-americana caracterizasse nossos países como dependentes e subdesenvolvidos. E essa tradição é jogada fora em cima de BRICS, coisa de imprensa, que falta de rigor analítico. Países dependentes. Qual é o nosso problema? É que nós estamos numa conjuntura que não é original, já aconteceu no final do século passado, já aconteceu nos anos 30, que é a elevação dos preços das matérias-primas e produtos agrícolas, uma melhoria passageira, afirma aqui, pode me cobrar, Vitor, dos termos de troca, e permite uma certa bonança chegue na classe trabalhadora, nas classes subalternas, sob forma de programas sociais. Mas o fundamental é que nós estamos com graves problemas, que é aprofundando uma posição na divisão internacional do trabalho que é colonização completa, aprofundamento da dependência e subdesenvolvimento. O Brasil, como exportador de matérias-primas, produtos agrícolas e minerais, é um horror. Daí que vem uma grande parte da direita brasileira elogiando o governo Lula e o governo do presidente Dilma. Percebe? Porque aprofunda uma posição. Não tem briga com os Estados Unidos. Estou concluindo? Então tá. Eu queria um tempo bolivariano, quer dizer, 6 horas. Mas eu vou me disciplinar aqui, todos foram disciplinados, não há razão. Eu queria só mencionar isso, então, que não dá. Outra coisa, nós aqui no Brasil descompassa tanto que todo esse chamado período de bonança, que é um horror, não é? Ele está sendo feito com brutal endividamento estatal.
gigantesco endividamento estatal. De tal maneira que chamemos assim, com o risco de simplificação, uma aristocracia financeira domina cada uma das assinaturas do ministro Guido Mantega. Então, divisão internacional do trabalho é diversa, endividamento estatal. E algo fundamental que quero registrar aqui. Não caiam no conto da emergência de uma nova classe média no Brasil. O senhor Moreira Franco é o ministro, né? Saiu um estudo agora da Secretaria de Assuntos Estratégicos redefinindo o que é classe média. Secretaria que já foi ocupada pelo nosso querido embaixador. Vitor, termino com isso. Olha, uma nova classe média em que reduziram para o intervalo para incluir mais gente. Sabe quem fomenta isso? O Banco Mundial. Está nascendo uma nova classe média em todos os países da América Latina por força da adulteração de estatística. Ora, 76% da população economicamente ativa no Brasil ganha até 3 salários mínimos. E os 3 salários mínimos não chegam no salário mínimo necessário colocado pelo Diese. Ou seja, esse país, como o continente latino-americano, funciona à base da superexploração da força de trabalho. Se quiser um mercado interno, temos que romper com isso. E com a transferência de valor direto da periferia para o centro. Se não fizermos isso, não tem paraíso terrenal. É pura ideologia. Esses que falam na nova classe média não querem pertencer a essa nova classe média. R$300 a 1.000 e pouco na nova metodologia da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República é um escândalo. Eu quero dizer o seguinte, esse é o momento propício para resgatar um pensamento crítico que nós temos na América Latina e pensar com mais ousadia. Muito obrigado.